Oi, Ruth. Oi, como Tudo é que bem? vamos? Vamos bem, vamos bem. Tá tudo certo, Tudo certo? tudo certo. Hoje eu fiz uma Calor? calor, já não tô nem mais. Acho que o calor agora Já para se mim acostumando. é Não, as temperaturas essa semana estão assim baixando, não é 1 grau cada dia, legal. mas só até quinta-feira. É. Hoje, amanhã, depois. Na quinta-feira, sexta e sábado vai começar a subir de novo. Ah, Ruth, sério? Mas como assim? Minha filha, eles mostram o diagrama da semana. Aí Mas vai você, subir como? domingo, Não está acabando o verão, gente? sim, mas isso acabando, não está acabando ainda o verão. Não? Nós vamos ter calor ainda até outubro. Simplesmente é um pouco menos quente Uhum. e é mais agradável à À noite. noite, É, realmente. principalmente porque, por exemplo, em outubro termina o horário de verão. Hum. Então, aí vai escurecer mais cedo, Que e horas? aí Que vai ter dia? menos sol. Qual é o dia Né? que termina? Acho que é dia 29, Na... na noite de 29 para 30 Ok. de outubro. Aí a gente, Vai de a gente vai abril atrasar o todo relógio, ano. é isso? Sim, aí tem que mudar o relógio, a gente ganha 1 hora, porque vai 1 hora para E a trás. diferença para o Brasil vai aumentar. Fica 5. Não, diminui, Ah, diminui, é verdade, desculpa. claro. Claro, Né? é. Agora, aí vai ficar 5 horas 5 horas, em vez das 6 que está agora. certo. Tá bom. Muito bem. Como é que a gente vai começar hoje? Com que notícia? Olha, o problema é que as coisas por exemplo, muita política, não sei o quê, nós falamos na quinta, e sexta e sábado não são dias muito ricos de noticiário político, mas aí aconteceu agora, de domingo para hoje, de domingo para segunda, tantos atentados, tanta coisa, Meu Deus. principalmente um que foi muito marcante, que realmente não se fala de outra coisa, porque foi um ônibus que estava levando soldados no domingo, né? Domingo Uhum. cedo de manhã, de casa para a base deles no Vale do Jordão, que é um lugar muito deserto e é preciso saber de antemão que tem ônibus, que aquela hora vai passar, porque não é um ônibus de É, lógico. passageiros que tem horário, não. É só esse ônibus que leva os soldados para a base. Eles tiveram folga no sábado, no Shabat, domingo cedo eles voltam. Então, num determinado trecho da estrada, uma dessas caminhonetes, acho que se chama em português furgão. Pode É ser, um, um furgão. pode ser, é Tem uma furgão, caminhonete que tem atrás, assim como se fosse um pequeno caminhão, mas é fechado, furgão, é né? isso Só mesmo. com janelas assim Uhum. laterais. Um furgão desses vinha numa velocidade grande, ultrapassou o ônibus e depois começou a atirar no para-brisa, Oh, né, meu Deus. do ônibus. Quer dizer, foi um monte de tiros. Todos os soldados que estavam ali estavam armados. Eles não viram como, porque o motorista foi o primeiro a ser atingido, porque ele foi no vidro. Ele foi ferido gravemente. Era um homem de 60, era não, ele está vivo, um homem de mais de 60 anos, e ele teve ferimentos muito graves, foi operado várias cirurgias, e ainda está no CTI, não é? A situação, mas ele não está agora em risco de vida. Ai, que Os soldados que estavam no ônibus, todos eles estavam armados, de modo que os que estavam mais na frente começaram a atirar em direção ao furgão, e eram três terroristas, eles se aproximaram do ônibus e começaram a jogar gasolina, meu Deus. porque eles queriam incendiar
o ônibus e depois jogar essas garrafas Molotov que explodem e aí, então, pega fogo. Mas eles não conseguiram, então voltaram para o carro e saíram em debandada, correndo. Mas, nesse ínterim, o carro deles pega fogo. Aí eles não tiveram alternativa, tiveram que deixar o carro e sair correndo, né? 2 não conseguiram correr, porque eles estavam muito queimados, estavam feridos, e um outro escapou. Esses 2 caíram e os soldados pegaram eles, e eles estão, inclusive, internados no Tel HaShomer. Eles não deixaram eles para hospitais árabes, levaram para o hospital onde tem uma enfermaria excelente para queimados, para queimaduras graves. Os 2 estão bastante queimados, vão custar uma fortuna de tratamento ao país, entendeu? E o outro, que era mais velho, um pouco, era pai e tio dos 2 mais jovens. Olha. Esse está desaparecido até agora, tem feito buscas, porque ele tem, como se chama, Zahut, identidade israelense, porque ele era de fora de Israel, palestino, que não vivia nos territórios ocupados nem nada, mas ele casou. Esses casamentos para junção de família, que aqui em Israel acha-se que é somente para trazer mais terroristas para cá. Mas ele casou com uma mulher árabe, israelense, então ele recebe também a nacionalidade israelense. Aí ele tem livre, ele passa livremente por todo lugar com a carteira de identidade azul que ele tem. Então, ele está desaparecido. Logicamente que se imagina que a família dele, toda daqui, da mulher dele, né, deve estar ajudando ele a desaparecer. E esses 2 que estão gravemente feridos estão internados, e os soldados, alguns ficaram com ferimentos leves pelos fragmentos de vidro, né, que se espatifou muito vidro, mas nada grave. Agora, o fato de isso ter acontecido leva a crer que realmente a organização terrorista está se baseando o fato é que não é o Hamas, é a Jihad. O que se falou naquela operação, que a Jihad lá foi derrotada em Gaza, mas, em compensação, células novas de terroristas estão se criando na autoridade palestina, quer dizer, o território que é palestino, sob a autoridade palestina, porque culpam, inclusive, os comentaristas políticos daqui de Israel, culpam Israel por estarem enfraquecendo o governo do Abu Mazen, do Mahmoud Abbas. E ele está há mais de 10 anos no poder, sem eleições, sem nada. O Hamas é uma organização terrorista que está filiada também ao Fatah, que é o partido terrorista do Abu Mazen. Então, se acredita que tudo isso é uma atmosfera de política para que uma luta de forças entre a Jihad, que está querendo se basear dentro dos territórios palestinos e tirando toda a autoridade do Abu Mazen. Por quê? Porque também, no dia seguinte, na noite de domingo para segunda, um outro posto avançado de soldados de guarda, de vigilância de Israel, também foi atacado. E tinham 4 soldados lá. Eles foram feridos, mas também não gravemente, porque eles não eram
armados, que eles jogaram, lançaram artefatos explosivos, de modo que eles foram feridos, mas muito levemente. Mas essa sucessão e o fato de que estão mirando, falando até espanhol, Não, mas estão querendo evitando, não, é uma alvejar, mas mirando não é de ver, não de ver, querer, ter como meta é. soldados. Então, que eles estão sabendo das coisas, eles estão recebendo informações corretas. Sabiam do ônibus, que ele só tinha soldado, sabiam desse posto de vigilância. Então, tudo isso é uma questão desse relacionamento político. O posto de vigilância é fácil de saber, porque ele está lá, né? Sim, está lá, mas não é desses altos, é embaixo, é de terra. Eles nunca ficam assim expostos, eles estão sempre meio escondidos. Mas eles têm que saber que lá tem, que eles têm que ir até lá, porque esse posto de vigilância não é ao lado de cidade nem de aldeia, né? É no caminho de um lugar para outro. Esse era nas imediações de Ramallah, que é a capital do Estado palestino, que ainda não existe. Bom, se eles existirem, eles vão querer como capital Jerusalém Oriental e não Ramallah. Mas, por enquanto, eles têm que se conformar com Ramallah. E isso foi nas proximidades de Ramallah. E, realmente, isso levanta muitas suspeitas em Israel de que talvez eles estejam iniciando o que se chama aqui de intifada, que seria a terceira, porque foi em um dia e meio. E a proximidade dos Hagim, sempre em vésperas dos feriados grandes, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, sempre tem mais agitação. Mas agora está um aquecimento a muito... sorte é que eles são muito ruins para fazer até isso, né? Assim, eles não têm essa... Imagina, eles ultrapassaram um carro com soldados, eles não imaginaram que o soldado estava com uma arma. Pois é. Eles acharam que essa é a nossa vantagem, por enquanto. Pois é. Tem que ter, não basta ter armas na mão, tem que ter inteligência também. Que bom, que porque a arma na mão de um burro não resolve nada. Só dá prejuízo, mas... Isso aconteceu numa estrada, que é a estrada que leva de Israel, do centro de Israel, para o Sichuvim, Kibbutzim, do Vale do Jordão, que é a estrada 578, que é uma estrada conhecida, e não é uma estrada deserta, né? Mas eles sabiam direitinho. De modo que isso é um problema que realmente a gente tem que... Se preocupa, né? Estudar, não, e tem que saber como é que vai resolver isso. As outras manchetes dizem respeito hoje, exatamente ao dia 5 de setembro, que está realizando em Munique a cerimônia em lembrança dos 11 atletas de Israel. O presidente Herzog viajou ontem para a Alemanha, ele foi primeiro para Berlim e foi recebido com todas as honras, né, de um chefe de Estado no aeroporto, e depois ele teve um jantar muito bonito e com todas as maiores autoridades do governo e também da diplomacia, que os países que têm embaixadores na Alemanha, para um jantar na casa do presidente Steinmeier, e hoje ele já viajou para Munique para estar presente na cerimônia, e também viajaram daqui de Israel as famílias
as famílias dos 11 que já têm netos e algumas famílias já têm bisnetos também, porque 50 anos se passaram de lá para cá, nessa luta, e no discurso dele, o presidente, esteve presente também o primeiro-ministro alemão, e o presidente reiterou que a Alemanha aceita a responsabilidade da morte desses 11 atletas e, logicamente, eles aumentaram muito que antes eles tinham recusado de dar compensação às famílias depois de 50 anos, né? Quando não aconteceu isso com as famílias dos terroristas palestinos que receberam de imediato, sem nenhuma necessidade de ação judicial, nada. Eles reconheceram. Como sempre, de modo que hoje também se falou muito nisso. Foi também, depois de muita discussão, o ministro da Defesa, Gantz, trouxe ao governo para eles darem a aprovação e levar depois para essa comissão que aceita e que designa todos os cargos importantes que não são por eleição, né, que são por escolha, como é agora a troca do chefe do Estado-Maior do Exército, porque o Kochavi, que está atualmente, ele termina a cadência dele de 4 anos em janeiro, mas então já tem que se escolher agora, que tem que haver um prazo de tempo bastante longo para passagem do cargo. É uma coisa muito lenta, porque abrange muitos aspectos, que não é só com o Exército todo, Marinha, Aeronáutica, Infantaria, tudo, é também a parte do Mossad e do Shabak, do Shin Bet. Tudo isso ele tem que receber, porque são coisas que só um sabe. Então, agora ele tem que receber todas essas informações para quando ele assumir o cargo, no minuto seguinte, ele está pronto para fazer o que deve fazer no comando de todas as forças armadas de Israel. E o eleito, o escolhido, foi o Herzl Halevi, que é atualmente vice do atual, do Kochavi, e é um militar de carreira muito especial. Ele foi comandante praticamente de todas as coisas importantes que tem comando dentro do Exército, e sempre brilhante, e de modo que a gente só espera que ele não precise usar tanto os conhecimentos dele, que tenha um pouco mais de paz, que o Kochavi não desfrutou, teve várias guerras durante a cadência dele, e a gente sempre deseja para o novo. Claro. Ele tenha pouco trabalho. Que seja uma época tranquila. Melhor. Pois não é fácil. Não é. Mas, contudo, o nível de prontidão aqui em Israel, depois desses 2 atentados em pouco mais de 24 horas, foi elevado ao máximo. Claro. E, por enquanto, naquela região onde aconteceu o atentado ao ônibus, os Ishuvim, as escolas foram alertados. É o norte? Não. Não? Não, é no sul. No sul? Não no sul, é no centro, exatamente no centro, que é em frente à Jordânia. Por isso se chama Vale do Jordão, que é uma parte que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias e que vai fazer fronteira com o Rio Jordão, que antigamente
ele era o limite da Jordânia, ultrapassava o Jordânia, por isso chamava Transjordânia, né? E agora Agora é Jordão. Agora é o Rio Podia ter Jordão, quer trocado dizer, esse que é nome muito também, né, maior. Ruth? É, Podia ter trocado esse nome chama-se, também. em hebraico, chama-se Bicata Yarden. Ah. Então, toda essa região ficou realmente de prontidão Não, a grave. Jordânia realmente é o sul, é perto de Eilat, é isso? Não, não, Não? não. No centro, mais ou menos no centro de Israel, não é perto de Eilat. Não. É entre, bem no meio. Depois você olha no mapa. Tá bom, pode deixar. Agora, então, houve também um acidente muito grave que foi muito comentado, que um caminhão de bombeiros, né, ultrapassou um sinal vermelho em grande velocidade e bateu num carro que estava dirigido por um rapaz jovem que somente há uma semana atrás ele foi convocado, começou o serviço militar e morreu. Um rapaz de 19 anos e mais 2 feridos que estavam com ele. São coisas assim. Tudo isso em menos de 48 horas. São coisas Muita coisa, assim. né? Muita tragédia. Pois é. Com relação a que nós falamos na quinta-feira, da greve dos estagiários médicos, mais 200, falei que ia ser em várias etapas as demissões, mais 200 apresentaram os pedidos de demissão. Em alguns hospitais, os diretores não aceitaram a demissão, então tem hospitais onde eles estão trabalhando praticamente à força, e enquanto isso, um médico que ele já terminou o estágio, mas em sinal de solidariedade com os colegas, ele começou, a partir de ontem, uma greve de fome. Meu Deus! Ele diz que é impraticável continuar até 2023, esperar que a tal da verba que já existe seja posta em funcionamento em benefício da diminuição das horas e o aumento de vagas de trabalho nos hospitais. E diz que é impossível. Ele passou por isso, terminou, e ele reconhece que é um absurdo, que o médico que começou a trabalhar às 8 da manhã, às 2 horas da manhã, ele tem que fazer atendimentos de urgência no pronto-socorro, e que, logicamente, a possibilidade de erros de diagnóstico, de dosagem de medicamentos, de pequenas intervenções que tem que fazer, é um risco muito grande. E eles acham que isso também é um absurdo do ponto de vista psíquico, porque todos eles são jovens, têm famílias que estão começando a viver, quer dizer, filhos pequenos, que eles não têm oportunidade de encontrar, nem de ver, nem família, nem feriados, nem Shabat, nada. De modo que ele, em solidariedade, começou a greve de fome. Isso foi uma coisa também que balançou muito esse problema. Né? Porque é mais um problema, né? São problemas sérios, problemas sérios. Muito sério. E agora, o que se tem para falar também é a violência na sociedade árabe, que 65 assassinados entre homens e mulheres só nos árabes israelenses. Árabes matando árabes, por razões absurdas. E o último agora foi ontem, um jornalista de Umm el-Fahim,
que é um jornalista muito conhecido na imprensa árabe e fora da imprensa árabe, inclusive, e ele estava saindo de casa para pegar o carro e ir para o trabalho. Ele é jornalista e estava a filha dele estava na frente da casa se despedindo e ela viu, né, o assassinato. Então, depois de algumas horas, disseram que ele não era Amir, começaram a dizer que ele foi assassinado porque ele fala, escreve muito sobre esse problema na sociedade, essa violência. Não é possível, não terminou o ano ainda, só tem 65 mortos, é uma coisa absurda. E então começaram a dizer que era porque ele abordava de uma forma muito violenta essa violência na sociedade árabe, e depois começaram a dizer que não, que o endereço estava errado. O alvo deveria ser o irmão dele, que tinha problemas de pagamento de dívidas que não pagava, e ele foi assassinado por erro. Não tira em nada a gravidade, né? Óbvio. A gravidade do acontecimento, né? Que importa, que seria o irmão dele. A gente também não sabe, porque ainda não foram feitas todas as averiguações, inquéritos, etc. etc. Nesse âmbito policial também, um escândalo dessas coisas que acontecem de vez em quando, na época pré-eleitoral, que um camarada Yossi Camisa, e que é um ativista do Likud, veio a público para dizer que há 20 anos atrás o Lieberman, que é atualmente o ministro da Fazenda e é o presidente do partido Israel Beitenu, ele ofereceu a ele $100 mil para ele matar um oficial da polícia que era o responsável por interrogatórios, não disse o nome nem que tipo de interrogatório. Então, logicamente que o Lieberman explodiu, porque ele disse, há 20 anos atrás, levou 20 anos para ele se lembrar disso e agora acusar 2 meses antes, menos de 2 meses, antes das eleições. Então, todo mundo já começa a tal do spin, não é? A especulação. E a cabeça doentia do Netanyahu, como ele é ativista do Likud, que ele deve ter dito para ele, porque não saiu da cabeça dele, porque 20 anos ele não se lembrou disso. Agora, então, e o Lieberman disse, eu estou à disposição de qualquer inquérito e de exame naquela máquina que como é que se chama? Da verdade? Pois é, não, mas tem um nome. Não, detector de mentira. Mas tem outro nome. Então, que ele é o nome... não tem problema, ele dá completa liberdade à polícia que queira fazer qualquer tipo de inquérito com ele, interrogatório, o que quiser, e também polígrafo, se submeter ao exame dessa máquina. Que ele não tem nada para esconder. Deve ter mesmo. Mas também aí começou o problema se uma acusação, depois de 20 anos, se a polícia tem os meios de fazer qualquer inquérito. Que as pessoas que estivessem envolvidas nisso não estão mais nos postos. Eles não podem dizer que todo mundo que for interrogado, depois de 20 anos, ele vai se lembrar exatamente de tudo. Verdade. As pessoas envelheceram nesse tempo, alguns já não vivem mais. Todo mundo que estava envolvido nisso. A pergunta você faz a pergunta para ele, por que ele não falou isso antes? É o que está todo mundo perguntando. Mas, como se trata de um ministro, e ele não pode sozinho fazer nada, responder para ele, ou pegar uma advogada, etc., tudo tem que ir para aprovação
da conselheira de justiça do governo. Ela que tem que analisar o problema e dizer se esse tipo de acusação merece ou não levar a investigação. uma investigação oficial da polícia que poderia redundar, digamos, num processo contra o ministro. Certo. Porque tem um número de anos onde é válido qualquer tipo de acusação e depois tem uma coisa que se chama envelhecimento da acusação. Mas que foi prescrito, né? Não, proscrito. Tem um nome. Porque justamente agora, na época das eleições, né? Modo que aí isso é mais uma coisa só. Agora, foi muito, muito comentado o fato de que o Lieberman tem uma forma realmente meia grossa, de vez em quando, de falar. Então, ele disse que isso só podia sair da cabeça de um lixo da espécie humana. Aí, hoje, o jornal... Vamos combinar, né? Saiu uma caricatura? Saiu. Uma charge. Tem uma charge no jornal, e hoje mesmo como é que chama? Nahum Barnea escreveu a respeito disso, que ele diz que o linguajar dos meios políticos de Israel está muito baixo, e que ele acha que, muitas vezes, a pessoa que diz o xingamento, ele sofre mais do que o xingado. Entre ele e o Netanyahu, quem é que está mais prejudicado, quem que é mais prejudicado, entendeu? De modo que é um problema. E agora, entrando no campo político, existem várias coisas que estão acontecendo. Primeiro, porque realmente saiu a junção técnica entre os dois partidos da extrema-direita, que era o Tamar Ben-Gvir e os Smotrich, e tudo isso foi cozinhado por Netanyahu, que está com receio de que haja fuga de votos se eles correrem separados, porque estava havendo uma preferência grande para o Ben-Gvir, que é a extrema-direita, extrema-direita. E então Netanyahu estava muito receoso. Então o Smotrich, que não queria muito essa união, embora ele não tivesse ultrapassando o limite mínimo para eleger um deputado. Então eles combinaram de botar na lista os 10 primeiros, vai ser um do Smotrich, um do Ben-Gvir, os 10 primeiros, porque o Ben-Gvir estava nas previsões eleitorais, dizendo que ele iria eleger 10 deputados. Coisa realmente a gente não sabe, mas eles chegaram já a um acordo, já assinaram um acordo. E o Meretz e o Avodá, do outro lado, as forças anti-Bibi acham que eles também deviam fazer a mesma coisa, pelo menos uma união técnica para correr. Por enquanto, o Meretz está com 6, o Avodá está com 5, e as previsões não dão um momento sensível se eles correrem juntos. E a Merav Michaeli, do Avodá, ela não quer de jeito nenhum atender às insistências da Zehava Galon, do Meretz, que ela acha que o centro-esquerda e a esquerda deveriam se unir para fazer frente a essa fusão da extrema-direita. Enquanto isso, essa revolução pré-eleitoral atingiu
durante muitos anos que houve cheque, estava sossego entre os dois partidos religiosos Ashkenazim, que eles correm juntos desde 1992. Não, desde 1988. Nossa, muito quando houve que tem dois partidos muito religiosos. Um é o Degel HaTorah e o outro é Agudat Israel. O Degel HaTorah são os Haridim lituanos, e eles se separaram do Agudat Israel, que era o outro partido religioso, em 1988. E desde 1992, esses partidos se juntaram novamente e começaram a correr nas eleições sob um nome diferente, nem de um de outro, que era Yahadut HaTorah. Então, havia um certo sossego. Agora, entre eles, quem está na Knesset, e às vezes até já foram ministros, como foi até agora o Gafni, o Litzman, que foi ministro da Saúde, mas eles não têm autoridade nenhuma. Tudo que eles falam, tudo que eles fazem, é o Admor, é o Rabino, que é o líder espiritual de cada facção. Cada um tem o seu líder, não é? E, então, esses rabinos e as autoridades máximas da Torá é que decidem qual vai ser a atitude do ministro ou dos deputados, como é que eles vão votar, em quem que eles vão votar. Não são eles pessoalmente, eles são o instrumento do partido dentro do panorama político, tanto da Knesset ou no governo, se eles forem ministros. Nada é da cabeça deles. Agora, está havendo uma confusão tremenda entre os dois partidos, em vésperas de eleições. Por quê? Porque os Haridim, tem uns que são esses Haridim e tem os Hassidim. Os Hassidim, eles são mais livres, mais liberais do que os Haridim. E o que está acontecendo? O Ministério da Educação é que mantém o ensino de todas as crianças e jovens até que eles terminam os 12 anos. É tudo grátis para eles, eles não pagam tostão, desde o jardim de infância. Quem paga é o Ministério da Educação. Mas é um ensino independente. Eles fazem o que eles querem. Por exemplo, aqui estava se discutindo a greve dos professores, se vai começar ou não as aulas no dia 1º. 10 dias antes, eles já estavam estudando. As aulas já tinham recomeçado, e lá se diz que onde é que já se viu que um professor vai fazer greve? Não existe isso. Bom, então, agora, entre eles, está havendo um problema, porque o Ministério da Educação, eles não estudam nada do que se chama ensino básico para o Ministério da Educação. Nada, nem matemática, nem geografia, nem história, nem inglês, nem física, nem química, nada. Eles só estudam Torá, todos os anos. E o Ministério da Educação está querendo que eles comecem a introduzir alguma coisa do ensino básico, que é para, quando eles terminarem esses 12 anos, eles possam ter alguma base profissional, para eles poderem trabalhar, porque todos eles, a maioria, não trabalha. Eles dali vão para Yeshivá, e depois que eles já estão casados, então aí eles não moram mais na Yeshivá, tem a ajuda do governo. A sinagoga, tudo com ajuda. Nossa. Muitas vezes, as mulheres que são... que trabalham. Que são as que trabalham, raramente os homens. E agora o país está crescendo, as necessidades de mão de obra aumentam, o custo de vida aumenta muito, o orçamento que se tem que dar para eles é muito grande. Então, eles estão querendo, o governo está querendo
introduzir, o Ministério da Educação, né? Introduzir algumas matérias básicas, como matemática, por exemplo, história, para eles, quando terminarem todos esses anos de estudo, teriam alguma base profissional para eles poderem trabalhar. Então, aí, as duas facções entraram em guerra. Os Litaim não aceitam, de forma alguma, nenhuma modificação em nada. E os Hassidim, sim. Então, eles agora estão discutindo, porque vai ter as eleições, se eles vão correr juntos ou se eles vão correr separados, e aí o Netanyahu já entrou outra vez em crise. Porque se houver outra vez uma separação de forças, isso pode significar que eles, a vida toda, eles dão apoio ao Netanyahu. Para eles não importa quem esteja, mas também quando tem, no passado, né, que há 12 anos seguidos o Netanyahu era primeiro-ministro, de modo que só tinha Likud. Mas em outras épocas eles também cooperaram com outros governos que não eram da maioria de Likud. E agora o Netanyahu está muito receoso de outra cisão de forças que votam automaticamente para ele. Então, para chegar aos 61 deputados, ele não pode perder um voto. E, ao contrário do que estão dizendo as duas facções, dizendo que absolutamente não. Porque, se eles votarem separados, muita gente, entre eles lá, que não vem votar porque é contra o outro, então ele faz dafka e não vem votar, viriam votar porque eles votar diretamente no seu candidato. Ou seja, dos Hassidim, os Haridim. Então, agora estamos assim em mais uma crise política. Crise política e uma interrogação, né? O que será? Uma crise muito grande. Mas, enquanto essas coisas sérias todas e cheias de problemas estão acontecendo, está acontecendo agora o campeonato mundial de basquete, não, europeu de basquete. E Israel, logicamente... Faz parte do campeonato europeu. Faz parte do campeonato europeu, também no basquete. E agora, Israel estava quase... Hoje teve o terceiro jogo. São 4 jogos nas preliminares para você entrar na oitava de final. Então, você tem que ganhar 3 e pode perder 1. Aí você entra nas oitavas. Israel, até agora, havia ganho nos 2 jogos, que jogou contra a Finlândia e contra a Holanda. E hoje foi o jogo contra a Polônia, e Israel perdeu. De modo que aí ficou agora 2-0. E amanhã à noite, isso foi com a Polônia, e amanhã à noite Israel joga o 4º jogo, que é com a Sérvia, que é um time pesado. De modo que... Mas como não tem lógica, porque essa mesma Polônia, que hoje ganhou de Israel, perdeu há 2 dias atrás, por quanto? De 89 para 59, 30 pontos. Para quem? Para a Finlândia, que perdeu de Israel. Então, realmente, Entendeu? Não tem lógica. Não tem. Lógica. Não tem nenhuma lógica. É um dia. Um dia, como é que está na mão deles acertarem na sexta. E a diferença era muito importante, porque quando se faz a conta, o total de pontos, também a diferença nas perdas. E quanto foi que Israel... Inês, Israel perdeu de 76 para 85. Quer dizer, a Polônia fez 85, Israel 76,
não é uma diferença de 30 pontos. É. Com a Polônia, foi a Polônia que ganhou agora de Israel. E amanhã à noite vamos ver, aqui vai... Vai ser. Aqui Vamos vai... torcer. Vai dar tudo certo. Temos que ganhar. Olha, até eu que não sou amiga muito de basquete, Tá eu lá não vi, fazendo, porque né? não estava com tempo, mas ouvi pelo rádio, que eles falam, parece que o mundo está acabando. É porque o rádio ele tem que dar toda O a entusiasmo. energia para a gente imaginar o que está Ele tem que dizer quantos passos o jogador deu, 2 passos, 3 passos, e a bola vai... Não. Eu estava tomando banho e ouvindo o basquete. Beleza, tá ótimo. Bom, vamos de modo então que tem essas coisas também para distrair. O que faz parte, né? Um pouco, né? Tem tudo, né? Tem um pouco de cada coisa. Tem um pouco de cada coisa. Tá ótimo. De modo que, bom, a madame é que dá as ordens. Não, já tá bom, já tá de bom tamanho. Já está? Estamos quase 1 hora, acho que sim. Tem alguma coisa muito, muito, muito importante? Não, as coisas muito, muito, muito importantes, todas eu já falei. O que eu deixar para a semana que vem. Não, quinta. Para quinta, essa semana ainda. Tá ótimo. Mas as coisas principais realmente já falamos. Tá ótimo, Ruth. Muito obrigada pelas informações. Obrigada aí pela... Você está sempre com as notícias assim, aconteceu, eu sei que você fica esperando o noticiário para a gente se encontrar. Mas agora esse país aqui é incrível. É verdade. Bom, notícia tem o tempo todo, né? A gente sabe que a gente procura resolver. Tem muita coisa para falar, por exemplo, falou aqui muito ontem, no Canadá, um atentado que ninguém sabe como e por quê. 2 jovens mataram em 2 aldeias próximas. 10 pessoas à faca. Nossa. E mais de 15 feridos. Pegar a faca e matar 10 pessoas uma atrás da outra. No Canadá está todo mundo quebrando a cabeça. Os 2 foram presos, entendeu? Que não dava nem tempo. Eles são canadenses? Hã? Esses que esfaquearam são canadenses? São. Nem é que eles mataram especificamente A, B ou C, não. Mataram alguns que eles tinham finalidade, de uma finalidade, e outros por acaso. Quem estava perto, foi. Ruth. Quer dizer que esse mundo está muito... Está violento, está perdido. Muito violento. Mas a gente... mas não queremos falar dessas coisas. Não. Vamos agora a gente terminou com o basquete e amanhã a gente vai torcer por Israel. Vai torcer Israel vai por ganhar. Israel. Na quinta-feira a gente vai... Quando é que é a final? Não, da oitava, se Israel vencer, passa para a oitava de final, depois tem as quartas de finais, depois a semifinal. Bom, mas já diz que se Israel passar as oitavas de finais, vai ser uma coisa histórica, um fato histórico, porque nunca Israel fez isso. Vamos ver, vamos torcer. Querida, um beijo. Nós estamos fazendo história hoje. Estamos, que bom. Tá, querida, um beijo. Muito obrigada para uma boa noite, que a gente já está quase... Já de noite aqui, né? Só que o sol ainda não se pôs. Né? Tá bom. Estamos com 30 graus. 30 graus aqui também. Está ensolarado também. De modo que para os nossos ouvintes e espectadores, um grande abraço, beijos, que tenham uma ótima semana. Uma semana. E até, né? E Leitraot. Leitraot. Beijo, querida. Beijo.